e já aproveitei e já consegui os documentos lá. Ah, perfeito. Agradeço. Só desculpa pelos meus 2 minutos de atraso. Não, tá. Nem chegou a 2 minutos. Deu 1 minuto e pouco, né? Eu vou solicitar o desconto, né? Junto ao RH. Obrigado. Então, estamos aqui. Acho que podemos iniciar, então, né? Para que a gente mantenha o horário. Desejo, né, uma boa tarde a vocês, né? Saúdo, em primeiro lugar, a Fabiana, né? Por teu exame de qualificação, né? Apresentação do teu projeto. Saúdo a professora Laude de Brandenburg, né? Da Faculdades Este, de São Leopoldo, onde eu também fiz toda a minha formação inicial. A professora Laude foi minha professora na graduação, também depois na pós-graduação, já escrevemos, né, alguma coisa juntos, né, então é sempre muito bom contar com a tua parceria, né, com o teu apoio. Saúdo o professor Levi também, né, do nosso programa, né, da linha de pesquisa. O professor Levi também é sempre companheiro aí em disciplinas, publicações e diversas atividades. Então, dividimos aí as cargas, né, do trabalho. Na hora boa e na hora ruim? Isso, exatamente. Na alegria e na tristeza. Né? E saúde também, né, os colegas, né, do mestrado, né, que prestigiam aqui a banca, a Salete, a Silvia, a Cristiane. Eu acho que somos nós, né? Então, estamos aqui para o exame de qualificação, né, da Fabiana Kitiane Carneiro, né, ela vai apresentar o projeto A Leitura e o Hábito na Educação Básica, fomenta a sustentabilidade e o conhecimento de si pelas emoções. Então, inicialmente, Fabiana, tu tens o tempo de apresentação, né, conforme nós conversamos, de 20 a 30 minutos, e depois nós temos as considerações, então, dos membros da banca. Iniciamos com a professora Laude, que é nossa convidada externa, e depois também do professor Levi, e após cada arguição também tu tens o tempo, né, para resposta, para interação, né, e depois, ao fim, a banca se reúne em separado, né, para elaboração do conceito, e aí a gente retorna para cá para comunicar. Ok? Então, Fabiana, já te passo a palavra imediatamente, né, para a tua apresentação. Tá bom. Obrigada, professor. Eu vou compartilhar, então, a tela. Eu estou compartilhando, professor? Sim. Já vemos aqui os slides. Certinho. Tá. Então, boa tarde a todos, né, todos os membros da banca. Boa tarde à professora convidada, a professora Laude. Boa tarde, professor Joel, professor Levi e a todos os colegas que estão me prestigiando. Então, eu vou apresentar para vocês o projeto intitulado A Leitura e o Hábito na Educação Básica, fomentando a sustentabilidade e o conhecimento de si pelas emoções. Esse projeto, ele vai ser aplicado na Escola Municipal Professora Dilitete Caprivione. A escola conta hoje com direção, supervisão, né, que faz a função de pedagogo, porque no município de União da Vitória tem essa nomenclatura. Conta também com 3 funcionárias, duas são funcionárias de cozinha e uma funcionária serviços gerais. 7 professoras com lotação na escola, uma funcionária readaptada e 3 professoras com dobra de período. Né? Conta também com 153 alunos. Essa escola, né, ela fica no município de União da Vitória, num bairro distante do centro. A comunidade escolar, ela é composta de trabalhadores da indústria, do comércio, e a maior parte tem ensino fundamental e médio concluídos, né? E uma minoria com ensino superior. O bairro onde a escola está localizada, aliás, já foi considerado um bairro mais violento. Hoje é considerado um lugar razoável assim para se morar. Porém, em vista de várias características da comunidade, a escola sempre
ao longo dos anos, viu a necessidade de serem trabalhados alguns temas, né, tais como meio ambiente e sustentabilidade, e esse tema foi trabalhado com a horta escolar, com atividades pedagógicas, né, com a plantação de mudas, de flores, de árvores. Então, sempre foi trabalhado esse assunto. Outro tema é das emoções, né, foi trabalhado em noites da família, envolvendo as famílias, em algumas festas, aliás, por meio de atividades pedagógicas também, e também a escola sempre procurou trabalhar esse tema com o próprio corpo docente, né, vendo a necessidade de ser trabalhado com os professores também. Outro tema muito trabalhado é o estímulo à leitura. E um dos projetos, assim, que foi muito trabalhado e que teve bastante visibilidade foi o Carteiro Chegou, que foi trabalhado no ano de 2019. E o projeto, né, com o tema O Carteiro Chegou, ele tinha o objetivo de trabalhar a leitura e a produção textual também. Os alunos escreviam cartas, né, e o carteiro chegava uma vez por mês para recolher as cartas e entregar as cartas, e sempre que ele vinha, ele trazia um personagem com ele para fazer uma contação de história. Então, ao longo dos anos, né, a escola sempre teve essa preocupação em trabalhar esses temas. Porém, com o advento da pandemia, né, isolamento social, então há ainda a necessidade de serem trabalhados ainda esses temas, né? Então isso gerou o nosso problema do projeto, né? E o problema é o seguinte: que ações serão necessárias para que os temas leitura, meio ambiente e emoções possam ser trabalhados de forma a suprir as necessidades atuais da Escola Municipal Professora Adília Teste Capriglione. Então, pensando nesse problema, nós pensamos também no objetivo geral do projeto, que é o seguinte: incentivar bons hábitos, em especial da leitura, na comunidade escolar da Escola Municipal Professora Adília Teste Capriglione, por meio de contações de história envolvendo os temas sustentabilidade e emoções. Como são temas diversos, né, como são temas divergentes entre si, como trabalhar esses temas de forma a se complementarem? Então, através do incentivo aos bons hábitos. Como objetivos específicos, né? O primeiro objetivo, incentivar o hábito da leitura, mostrando que pode ser um lazer, pois assim é possível desenvolver a imaginação e criatividade, desenvolvendo a escuta por meio de uma visão transdisciplinar e complexa, enriquecendo o vocabulário e envolvendo linguagens diferenciadas. Como segundo objetivo, estimular a concepção ecoformadora que requalifica a educação ambiental como formação humana permanente, por meio do uso de sacolas ecológicas para além do transporte dos materiais de leitura, para que elas sirvam para pequenas compras, evitando o uso de sacolas plásticas. Terceiro objetivo, conhecer a inteligência emocional através das leituras e contações de histórias, compreendendo a sua importância para a boa convivência e o autoconhecimento. Então, vão ser trabalhados os 3 temas. E, por fim, né, analisar como a comunidade escolar da Escola Municipal Professora Adília Teste Capriglione passou a compreender a importância de bons hábitos, da leitura e preservação do meio ambiente, bem como passou a estabelecer melhor a relação com sentimentos e emoções. Inicialmente serão trabalhados e, né, após, faremos a análise do projeto. A nossa justificativa. Biblioteca é um instrumento de leitura do cotidiano com os seus conflitos e problemas. Então, a biblioteca não pode ser algo distante da população, como um posto médico que ele procura quando tem dor. Ela deve ser um local de encontro e discussão, um espaço onde é possível aproximar-se do conhecimento registrado e onde se discute criticamente esse conhecimento. Milanese, 2002, página 93. Então, por que essa citação? Porque acreditamos que a biblioteca ela não pode ser algo distante
das pessoas, ela tem que ser um lugar onde as pessoas realmente tenham acesso. E por que não dar esse acesso, né, aos indivíduos daquela comunidade, mandando esses materiais de leitura até a casa deles? Então, a fundamentação teórica, né, foi trabalhado em cima da questão dos hábitos. O autor que nós utilizamos foi Pierre Bourdieu. Essas questões relativas ao sujeito e à sociedade, de que forma a sociedade corrompe o sujeito, ou como o indivíduo transforma a sociedade, são a base inicial do pensamento de Bourdieu. Nogueira, 2002, página 39. O autor pretende se distanciar do subjetivismo e do objetivismo, por meio de uma teoria centrada no conceito de hábitos. Então, essa questão de que forma, né, a sociedade corrompe o sujeito e como ele pode transformar a sociedade. Eu coloco mais ainda, como a escola pode incentivar esse sujeito a ter bons hábitos, de forma a ele transformar a sociedade em que ele vive, né, em algo bom para ele mesmo. Então, Bourdieu nos deu essa base, né, para que nós pudéssemos estabelecer essas questões com relação a hábitos. Então, para estimular bons hábitos, leitura, preservação do meio ambiente e os hábitos para o autoconhecimento por meio das emoções, como que nós pretendemos fazer essa pesquisa, né? E metodologia que vai ser utilizada nessa pesquisa. Então, quanto à natureza, a pesquisa ela é aplicada, porque tem o objetivo de solucionar problemas, né, que tem a intenção de gerar um conhecimento por meio de uma ação, né, de uma ação concreta e que traga resultados, né. Quanto à abordagem, ela é qualitativa. Por quê? Porque parte do todo, né, para o particular, do todo geral para o particular. E o pesquisador, ele está envolvido na pesquisa, né? Ele está naquele contexto, ele é participante daquele contexto. O pesquisador, ele atua diretamente nessa pesquisa como participante, né? Então, por isso, tem essa questão da pesquisa ser qualitativa, né? E outra questão também é que o pesquisador, ele conhece aquela comunidade, né? Ele conhece aquele ambiente, então ele tem uma visão daquele ambiente que outra pessoa que não faz parte daquele ambiente não teria. Então, portanto, né, a pesquisa é qualitativa. Quanto à realização dos objetivos, ela é descritiva, porque ela tem a intenção de registrar, de analisar, de interpretar esse tema, né, com relação aos bons hábitos. E essa pesquisa tem a finalidade de descrição, aliás, da realidade, e gerar informações, né, identificar comportamentos, e na busca também de mudanças, né? Então, por isso, ela é descritiva. Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa, ela será bibliográfica e documental, levantamento de dados, pesquisa participante e pesquisa-ação. Bibliográfica e documental, inicialmente, porque nós iniciamos a pesquisa dessa forma, né, fazendo essas pesquisas bibliográfica e documental. Pesquisa participante, né, como eu falei anteriormente, sobre a questão da pesquisa, e pesquisa-ação, porque tem a característica de identificar um problema, né, e a formulação de ações para resolver esse problema, né. Tem a intenção também de mobilizar os participantes, que os participantes se sintam integrantes da pesquisa, não apenas espectadores, que eles realmente façam parte da pesquisa, assim como o pesquisador. Então, por isso também que o pesquisador também é participante da pesquisa. Então, todos participam, né? Nesse caso, então, colocando como uma pesquisa participante e uma pesquisa-ação. Os sujeitos da pesquisa. O público-alvo serão os alunos e os pais, né, responsáveis da Escola Municipal Professora Adília Teste Capriglione. Os critérios de inclusão e critérios de... Então,
terá um aceite, né, e um termo de participação. E os alunos deverão estar matriculados na escola. São os mesmos critérios de exclusão. Se o aluno, né, for transferido durante a pesquisa, então ele será excluído da pesquisa. Benefícios da pesquisa. Acreditamos que o incentivo a bons hábitos, como o hábito da leitura, o hábito da preservação do meio ambiente, do conhecimento de si através das emoções, só trará benefícios, né? Esperamos isso, né? Esperamos que realmente tragam muitos benefícios aos participantes. Ações. Que ações que nós vamos desenvolver durante a pesquisa, né? Ações com professores, né? Palestras com profissionais, até porque os professores da escola devem conhecer o projeto, né, para que eles possam participar. Então, profissionais como psicólogo, microfisioterapeuta, que possam dar um embasamento aos professores. Ações com alunos e pais, como empréstimo de livros, com contações de história, envolvendo os temas sustentabilidade e emoções, e a utilização de sacolas ecológicas para transportar os materiais de leitura. Né? Mas, assim, inicialmente, as sacolas ecológicas, elas têm essa utilidade do transporte dos materiais de leitura. Porém, ao final, os alunos serão incentivados a utilizar essas sacolas ecológicas para fazerem pequenas compras, para evitar o uso de sacolas plásticas. Então, e aqui eu trago para vocês a sacola ecológica, que é feita de algodão cru, com o nome do projeto, que é Pensar, Sentir e Agir. As bonequinhas que nos servem para a contação de história e também algumas explicações sobre os sentimentos, sobre as emoções. Então, tem a boneca do medo, da raiva, da alegria, do nojo e da tristeza, porque esses 5 são os sentimentos primários, né, as emoções primárias. Contações de história, que são postadas no WhatsApp e no Facebook, porque hoje nós trabalhamos de forma remota, então é uma forma de aplicar, né, dessa forma. Vídeos explicando o projeto, explicando os objetivos do projeto e incentivando as crianças a terem bons hábitos. Então, e os nossos instrumentos para a coleta de dados. Nós vamos utilizar questionário, feito no Google Forms, e os questionários vão ser para os pais e para as crianças. Diário de campo, que eu trago aqui para mostrar para vocês, que toda a pesquisa vai ser redigida no diário de campo. Diálogos de WhatsApp, desenhos das crianças e fotografias. Os desenhos das crianças, elas servirão principalmente porque algumas crianças não são alfabetizadas ainda. Nós trabalhamos com crianças de infantil, de primeiro ano, que ainda não estão alfabetizadas, então os desenhos servirão para análise. E fotografias também, né, porque dessa forma nós conseguimos analisar toda essa documentação. Então, metodologia de análise de dados. A interpretação de dados será fiel às impressões que os participantes apresentarem. Será feita, primeiramente, uma análise fragmentada. Né? A intenção é que os hábitos de leitura, preservação do meio ambiente, do conhecimento de si por meio das emoções, se mesclem, de forma a se complementarem. E, por fim, de fato, sejam estabelecidos hábitos saudáveis. Então, a princípio, para que fique mais fácil a análise de dados, será feita uma análise fragmentada. Mas a intenção final é que esses 3 temas se mesclem, né? E o grande objetivo é que sejam estabelecidos hábitos saudáveis. É isso. Vou interromper a apresentação. Quero agradecer, muito obrigada.
Eu interrompi, professor? Sim. Uhum. Ela interrompeu e saiu da sala. Interrompeu e saiu. Vamos aguardar um minuto. Agora chegou aquela hora, eu não quero nem ver. Sim. Sim. Foi acidente dela, Sim. saiu sem querer. Aguardamos um instante ela retornar. Já escrevi para ela no WhatsApp. Sem querer, ela deve ter clicado no No telefone. telefone. Ainda vive, professor Joel? Hoje eu tava mal, eu comentei antes no início. Tá melhor agora? Tomei um monte de remédio, né? Dopado. Não, mas tô melhor agora. Clima, estresse, tudo. Uma das piores dores de cabeça é a de sinusite, né? Sim, não sei, eu não, No passado ruim. eu tive bastante, agora não tenho mais esse tipo de dor de cabeça, mas eu tinha muita sinusite. Aí é difícil. Ah, tá de volta. Teu microfone tá fechado, Fabiano. Desculpa, professor, ainda bem que eu tinha apresentado tudo, né? Faz parte. A gente aguardou, então. Eu passo, então, a palavra para a professora Laude, né, para suas considerações sobre o teu projeto. Obrigado, Fabiano, né, pela apresentação. Foi britânica, né, 20 minutos. Isso aí. Muito Então, professora obrigada. Laude. Muito obrigada, Fabiana e professor Joel, por confiarem a mim essa tarefa de fazer uma apreciação desse projeto, né? Li com muito carinho, principalmente porque envolve a educação básica, né, gente, que é tão importante, né, a vida nas escolas, e é o sustentáculo, assim, por assim dizer, de todas as pesquisas também de educação. Você escolhe temas bem necessários e relevantes para o meio escolar, né? Você tenta interconectar leitura, meio ambiente e emoções. E aí você faz o seu problema, né? Que ações são necessárias. Então, o seu foco está na palavra ações. E eu acrescentaria no seu problema, e como elas podem ser desenvolvidas, né? Porque que ações são necessárias e como elas são desenvolvidas também. Porque depois você desenvolve a sua pesquisa em cima das atividades, né? E as atividades são, então, a forma de ação. A primeira curiosidade quando eu vi o tema, assim, eu fiquei curiosa. Como vai acontecer a ligação entre leitura, meio ambiente e emoções? Já comecei a conjecturar sobre isso. Então, eu fiquei pensando que, de fato, se a gente pensa que a escola é o espaço onde a interdisciplinaridade se realiza ou pode se realizar, então é possível conectar esses três temas, ao mesmo tempo que você vai precisar cuidar para não serem três trabalhos, né, dentro de um trabalho, né, ou três pesquisas dentro de uma pesquisa, mas que, de fato, haja essa interconexão. Gostei hoje da ideia dos teus bonequinhos, aí essa no trabalho, assim, eu não tinha percebido que tinha os bonecos, então você está se utilizando, né, como instrumentos na pesquisa, aspectos, ou vamos dizer assim, recursos, que são recursos importantes, né, para uma escola de educação básica, certo? Então, agora vamos um pouco mais indo adiante. Quando nós falamos desses três temas diferentes, assim, lá na página 11, você usou essa palavra, e hoje na sua fala você falou também, são três temas que divergem. Eu não gostei muito dessa palavra. Eu acho que eles se distinguem, não divergem, eles se distinguem, né? Mas não precisam divergir, porque me parece que o que tu está procurando investigar
e tornar concreta é justamente a convergência desses três. Né? Então, acho que isso está no teu... Então, a palavra divergem não parece tão adequada, mas se distinguem, porque são três temas, mas que você vai desenvolver essa habilidade para poder fazê-los interconectar, tá? Então, a partir dessa curiosidade inicial, eu pensei, então, agora eu vou olhar o seu projeto para ver como essa interconexão pode se dar, ou se ela está bem projetada, né? Comecei a analisar sob essa ótica o teu trabalho. E aí, o Joel já sabe que eu vou falar isso, eu sempre esbarro nesses textos, assim, que são principalmente os que são fora da EST, no uso do termo homem, tá? É do homem. E aí, hoje mesmo ainda peguei há pouco aqui o Código Civil Brasileiro, que é de 2002, essa versão do Código Civil Brasileiro, não se usa mais a palavra homem, se usa pessoa. Lá no Código Civil Brasileiro tá isso, então a gente está amparado. Então, seria, tu não usas tantas vezes, tá? Mas algumas vezes tu usa. Então, usar pessoa, ser humano, né? Como alguém que olha de fora e que é muito sensível a essa questão do uso da linguagem inclusiva. Então, nunca um trabalho vai passar sem eu falar se está aparecendo, né? Então, sempre vou lembrar disso. Até porque está no Código Civil Brasileiro já o novo termo, né? Então, certo? Bom, olhando para o teu objetivo, o objetivo geral, há duas formas da gente organizar um objetivo de um trabalho e fazer essa distinção, e, na minha opinião, divergem, né? Nesse caso, sim. Se você coloca como objetivo geral do trabalho, do seu projeto, né, da sua pesquisa, você coloca incentivar a leitura. Me parece que incentivar a leitura vai ser a repercussão do seu projeto. Então, ali eu fiquei em dúvida se o objetivo não deveria ser muito mais investigar, né? Porque o incentivo à leitura ele vai poder ser um resultado ou não, depende de como a sua pesquisação vai caminhar, né? Porque a gente não sabe ainda se, de fato, esse projeto, essa pesquisação, se ela vai redundar num incentivo. Então, eu diria assim, investigar sobre como se dá ou pode se dar o processo de incentivo e tal, né? Nossa, aqui agora fiquei aqui calor, que eu vou abrir um pouquinho aqui. Então, porque o incentivo já vai ser a repercussão, tá? Então, ali eu queria questionar um pouquinho a questão do objetivo geral, de como ele está sendo colocado, tá? Lá, eu vou indo assim como eu fui anotando aqui, tá? Lá na página 54, você usa o termo são pessoas simples, quando tu falas do contexto, né? Mas, ao mesmo tempo, logo em seguida, tu diz, mas tem casa própria. Tá? Então, eu queria te perguntar se é adequado usar o termo pessoa simples, se isso já não é um juízo de valor, tu já não está fazendo, né? Será que não bastaria tu dizer que são pessoas... como tu, em seguida, ali tu prossegues, que são pessoas que são operárias, que trabalham em fábrica, né? Então, porque esse pessoa simples, de onde você tira essa conotação? Você acha que são simples, mas podem talvez não ser, né? Então, a palavra simples não me parece tão adequada ali. Tá. A pesquisa-ação, ela acho que é uma saída muito interessante, essa escolha metodológica que vocês fazem aqui no projeto, porque a pesquisação, ela, como tu já, pelo que eu entendi, tu trabalhas nessa escola, né? Então, sempre é muito importante obter com uma pesquisa de mestrado, assim, uma repercussão no espaço em que a gente está, né? Tu vai, por um lado, olhar de dentro, porque você disse, você conhece os trâmites internos ali, mas, por outro lado, se colocando num papel de pesquisadora, tu vais exercitar esse olhar de fora, né? Então, tu é de dentro, mas tu é de fora, porque a academia vai requerer de ti. E eu sempre acho isso muito importante, né? Que as pessoas, quando elas pesquisam, que elas possam também beneficiar o aspecto local, né? Muito bem. Na página 61 também tu colocaste, aí tu usaste de novo o termo homem, né? Aspecto indesejável é inerente ao homem. Então, inerente à pessoa e tal.
Eu comecei a olhar, assim, eu fui olhando e sempre aquela curiosidade, como é que ela vai fazer a análise dos dados, né? E daí a gente, às vezes, corre de um lado para o outro dentro do texto, né, para ir satisfazendo essa curiosidade. Aí você falou de algum momento lá da categorização. E aí, como serão apresentados os dados das categorizações? Isso você não descreveu muito bem, né? Sim, vão ser categorias de análise que você, tendo o material, depois você vai organizar e você vai apresentar os dados como? Para mim não ficou claro. Vai ser, você vai ver por ocorrência, quantas vezes ocorre aquela categoria, daí você vai fazer um gráfico, como você vai representar, como você vai apresentar os dados, né? Como você vai recolher essas categorias. Então, isso ficou um pouquinho, se puderes descrever, porque quando a gente lê o trabalho, a gente também não percebe tudo, a gente vai para lá, volta para cá, e fica se perguntando, e às vezes a gente não acha bem a resposta, né? E aí, uma pergunta que foi surgindo, assim, dentro da minha leitura, a questão do meio ambiente será abordada na contação de histórias, além da sacola ecológica, porque aí é uma ação. Se a pessoa começa a utilizar a sacola ecológica, ela, digamos, ela é um símbolo, né? Ela já é uma vivência daquele objetivo que a gente pretende alcançar, né? Então, a contação de histórias, ali eu percebi que vai alguma coisa de meio ambiente, além da sacola, que já é digamos assim, um exercício dessa prática, né? E aí fiquei perguntando como serão levantadas as emoções, mas depois eu vi os bonequinhos, eu não sabia dos bonequinhos. Então, as crianças vão trabalhar com esses bonequinhos, né, vão sentir, por exemplo, se vão olhar uma figura de meio ambiente, vão olhar, mostrar uma figura irascível, assim, de alguém que está, né, contra quem está usando. Como é que isso vai ser? Porque você está trabalhando com crianças, né, não com pessoas adolescentes, né? E uma outra coisa que fiquei também ainda na parte metodológica, que teoria de análise serão utilizadas nos desenhos? Uma interpretação livre, né? Porque existem também metodologias para a interpretação de desenhos, né? Eu não quero complexificar demais, né? Ou você vai olhar, essa criança representou ou não o meio ambiente aqui no seu desenho, ou ela colocou as histórias que ela mais gostou, né, ela desenhou a sacola, então a sacola ecológica, então ela se despertou para esse tema. Então, eu não entendi bem como vai ser feita a interpretação dos desenhos, porque tem pessoas que, né, e tem teorias, eu já tive teses nessa área que o pessoal trabalhou a análise dos desenhos, mas daí para isso existem também teóricos e teóricas que ajudam a interpretar o desenho, né? E para colocar que critério, de repente, explicitar um pouquinho, que critério tu vai olhar no desenho. Se os desenhos vão representar o meio ambiente, se vão representar as emoções, ou, né, algum critério assim para poder interpretar, tipo uma chave de leitura, né, dos desenhos, podem te ajudar né, fazendo isso antecipadamente. Mas como isso é um meio de recolher das crianças não alfabetizadas, né? Mesmo assim, acho que mereceria tu desenvolver um pouquinho aqui. Daí eu fui vendo, você vai utilizar 4 perguntas, né? E aí eu fiquei pensando, como será avaliado o impacto, né, dessas... Na tua exposição eu percebi que vai formular para as crianças e para as pessoas adultas, mas daí eu não entendi bem, aquelas 4 perguntas vão ser iguais tanto para os pais e as mães, como para as crianças? Ou o que você vai perguntar, né? Se são aquelas... Isso pode me responder em seguida, né? Porque elas são muito genéricas ali, as perguntas, né? Elas falam como isso deve ser, como aquilo, como é que as crianças vão estar para você, o que você está esperando que as crianças respondam? E aí, né, e como será o questionário de controle para verificar se houve o desenvolvimento do hábito? Esse questionário será aplicado depois das contações para ver o que ficou? Ou vai ter um questionário no começo e um no final para ver o controle agora, o que mudou? Agora, nas respostas, aparecem as questões de meio ambiente, dos sentimentos, e no começo, nas primeiras conversas, isso não apareceu. Então, como é que vai ser esse controle? É mais pergunta do que, né,
uma crítica, né? Você diz que para isso servirão as atividades desenvolvidas, por exemplo, empréstimo de livros, contação de história, então você vai olhar se aumentou o número de retiradas de livros. Como é que você vai fazer a questão da contação de história? Você vai verificar se eles gostaram, como é que participaram, e aí você vai olhar no diário de campo, né? Então, essas coisas metodológicas ainda, para mim, isso ficaram um pouquinho assim, que você pode talvez esclarecer, né? Então, porque as contações de histórias, então, elas são recursos, são instrumentos da pesquisação, né? Me parece que essas atividades. Então, e como poderão servir como monitoramento e controle dos dados, essa contação de histórias? Se prestaram atenção, mas tu não sabe como é que as crianças estão lá do lado da tela, né? Então, ou elas vão fazer um escrito sobre o que elas entenderam da história, aí tudo, como vai ser esse monitoramento, né? E aí, então, essa questão das questões ambientais, além da contação de história e da sacola, então, já perguntei, né? Como é que se dará essa triangulação do hábito de leitura do meio ambiente e emoções, né? Como pensa chegar a uma análise integradora desses 3 focos que você mesma disse serem distintas? Então, eu estou mais te provocando agora a você buscar uma explicação, né? E quais serão as atividades envolvendo a questão ambiental? Como serão captadas as emoções? Ou como elas entram nessa triangulação? Então, como é que tu vai captar? Elas vão desenhar a carinha, né, alegre, como falei antes? Ou como... isso eu não... Essa parte mais metodológica é que não ficou ainda assim bem clara para mim, né, nessa leitura. Eu achei assim, o teu quadro teórico está muito bem desenvolvido, muito bem escrito, tu está muito bem amparada para fazer a análise, né? Então, deixando bem clara para ti como vai ser esse caminho, né? Porque é uma pesquisa-ação, quer dizer, você vai fazer uma intervenção, então você vai olhar como essas crianças pensam no começo e as famílias, como elas pensam no começo, né? Você vai oferecer essas atividades, quer dizer, você vai fazer uma intervenção na realidade, e aí depois você vai ter alguma forma de controle para ver o que aconteceu, se houve um desenvolvimento do hábito, se houve uma melhora no gosto pela leitura, e para isso você vai ter os seus instrumentos. Então, todas essas minhas perguntas servem assim mais para clarear, né? E alguma coisa já ficou um pouco mais clara na sua apresentação agora. Por exemplo, a ideia dos bonecos, achei uma coisa muito estética, muito concreta para as crianças, né? E a sacola ecológica também, né? Ter esse instrumento na mão ajuda a ser um código. Então, eu acho que é uma pesquisa muito bonita, principalmente porque tem intervenção, né? Então, com essas suas explicações, né, sobre essa metodologia, que eu acho que na hora do fazer, muita coisa do que eu te perguntei vai clarear, né? Porque a gente tem, assim, depois no real a gente sabe, com a criançada, às vezes as coisas mudam, né? E pode descobrir outras formas de coletar esses dados que tu está querendo, né? Então, parabéns, é um projeto, acho, muito bacana, e agora vai depender, tu vai fazer uma tecelagem, né? Tu vai fazer a costura de 3 focos, que, na minha opinião, eles se interconectam, mas vai ter boa habilidade para que isso, de fato, seja costurado, porque essa tendência interdisciplinar está aí, a educação integral é isso mesmo, é trabalhar, né, vários projetos de forma conectada, de modo que, de fato, impacte sobre a vida, a vivência das crianças. Então, acho que a sua escolha foi muito feliz, e acho que é maravilhoso você interferir na sua escola, sabe? E fazer a sua pesquisa, né? Ajudar esse espaço a progredir e se melhorar o hábito, né? Se mais crianças estiverem gostando de ler e com isso ficarem mais atentas às questões ambientais e às suas emoções, você terá passado um excelente, né, o objetivo que você tem para a pesquisa também.
A minha contribuição foi essa, então, não sei se bati forte demais, né? Mas questionei algumas coisas que não estavam assim tão claras aqui na metodologia de pesquisa, que entendo que é o processo, né? Esse é um momento de tu também ir clareando mais para poder entrar em ação. Parabéns e muito obrigada. Obrigado, professora Laude. Fabiana, queres comentar? Eu quero agradecer a professora Laude todas as considerações. Com certeza, quando eu voltar a olhar o projeto, eu vou ter um outro olhar. Né? Às vezes, quando a gente escreve, realmente, né, ficam coisas. Né? Tanto que eu acho importante, né, outras pessoas estarem vendo e tal, mas agradecer muito, né, professora, e assim, dizer muito obrigada, né, gratidão, porque, e realmente, o projeto é algo que me encanta. Eu gosto muito da comunidade, da escola, e eu estou muito feliz em realizar o projeto. Né? Mas agora, com essa fundamentação teórica, né? Antes a gente não tinha esse conhecimento. Então, agora nós temos. E realmente vou olhar o projeto agora, né, com todas essas considerações que a professora fez. Muito obrigada. Obrigado, Fabiana. Professora Laude? Você está... Tranquilo, esse é o objetivo. Agora vocês refletiram sobre os questionamentos e tá muito bom, tá engajada na luta, né, Fabiana? Isso aí. Uhum. Tá. Então, seguimos as considerações do professor Levi. Professor Levi, por favor. Então, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, professora Laude. Um prazer conhecê-la, né? Igualmente. Parabéns se você participou da formação do Joel. Eu não sei se você sabe, mas o Joel aqui ele é o cara na Uniarp. Todo mundo quer ser aluno dele. É o cara mesmo. Todo mundo quer ser orientado por ele, né? Eu não digo isso com inveja, mas com alegria, porque eu trabalho bastante com ele, então ele sempre me ajuda bastante. Então, eu tenho uma grande consideração pelo professor Joel. Então, parabéns pela formação aí que vocês ajudaram a dar a ele. Então, Fabiana, né? Boa tarde. Também já dou boa tarde aqui para a Silvia, que é minha orientanda, a Salete, a Cristiane, né? A Marilise. Quando eu vi o nome da escola, eu já fiquei, né, um pouco mais familiarizado, porque a Silvia também está trabalhando sobre esse tema, acho que vocês trabalham juntas, né? Então, a escola é a mesma, então que bom que nós vamos ter projetos a serem aplicados nessa escola, né? Esse é um dos objetivos do nosso mestrado, então fazer projetos, né, e aplicar esses projetos na escola. Então, também, como a professora Laude fez, eu fiz algumas observações aqui no meu texto. Esse texto eu vou encaminhar para o professor Joel, aí depois ele analisa se vai encaminhar para você, como vai ser feito isso, né? Mas primeiro, começo parabenizando, né, essa questão do teu projeto, né? Fico muito feliz, né? Primeiro, trabalhar a leitura, algo tão importante. Eu tenho uma filha de 4 anos, ela já aprendeu a ler em casa, ela não está indo para a escola ainda, e ela, essa semana, ela estava brigando com a gente porque ela queria livros de letras pequenas como a gente. Ela nem consegue ler o de letra grande ainda, né? Mas ela também já queria ver os livros de letra pequena, porque o papai e a mamãe leem letra pequena, ela também quer isso. Então, o quão importante que é, né, fomentar a leitura, né? Então, no caso, aqui em casa a gente já fomenta desde cedo, mas a importância disso para as crianças, né, e para todos eles. E, além disso, né, muito importante, né, tratar o tema sustentabilidade, tema que é meu objeto de pesquisa. Então, eu fico muito feliz, né, de você estar tratando isso. O primeiro apontamento que eu trago é muito parecido com o da professora Laude, que você fala em incentivar como objetivo geral e depois o primeiro objetivo específico também é incentivar. Então, o professor Joel conhece muito bem, né, a taxonomia de Bloom. Eu talvez alteraria, né, já que a professora falou em alterar o de cima, então talvez não precise alterar o de baixo, só para não manter 2 verbos, né, com objetivo específico e objetivo
geral, né? Lendo o seu texto, eu fiz algumas considerações. Primeiro, né, muito importante você estar citando o seu orientador. A gente sabe, né, que além de professor, nós professores de todos os programas, né, nós também temos produções, então é importante quando o aluno, além de ser orientado, ele busque, né, as produções do professor. Eu acho que isso é importante, então lhe parabenizo por isso, né, de estar citando o seu orientador. E no que tange, né, citações, eu percebi que tem alguns momentos que você cita algumas leis federais. E aí você coloca ali Brasil 2013, Brasil 2012, Brasil 2020. E quando eu fui para a bibliografia, não consta essas citações. Então eu peço para que você tome um cuidado nas citações, né? Por exemplo, aqui na página 30, né? Tu tá falando Brasil 2021. Depois tu coloca Brasil 2003. Né? A gente sabe qual é a lei, você fala da lei ali. Mas se você fazer a citação, então, né? Tome esse cuidado na hora de citar. Uma outra questão, ainda na página 30, você cita CNN Brasil. Né? Você cita uma matéria jornalística. E tratando de um julgado. Primeiro, né, não recomendo citações de matérias jornalísticas, não citar o UOL, G1, CNN, o que for, para trabalho acadêmico não é o mais recomendado. E se tu quiser algo sobre esse julgado, você vai ter sites especializados jurídicos que possam, né, fica melhor você citar, por exemplo, tem o... Até se você me pedir depois, né, você tem meu contato, eu até procuro se em algum site, que nem o Migalhas, outros que são sites jurídicos, tem alguma matéria sobre esse tema, porque com certeza vão ter. Que tema é esse? Você fala aqui da questão da isenção de impostos para livros, que tem no Brasil. Que, na verdade, não é uma isenção de impostos, é uma imunidade prevista na Constituição Federal, que é uma forma que o governo, né, na sua Constituição, teve de incentivar a leitura. O que ele fez? Ele criou a imunidade para o papel de livros. Eu sugeriria para você fazer talvez uma inserção um pouco maior sobre esse tema nessa parte do trabalho, já que você entrou nesse tema, então coloque, né, que existe no Brasil essa imunidade, que você fala muito rápido sobre isso, você só fala que teve um julgado, então talvez isso você possa fazer uma inserção no seu trabalho ou não. Se não quiser inserir, apenas tire essa citação da CNN, que eu acho que já ficaria melhor para você. Então, daqui em diante, em vários momentos, você cita Brasil, então, só tome esse cuidado depois no que tange, né, essas citações do Brasil. Na página 34, né, você fala da Constituição Federal. Quando se fala em Constituição Federal, eu gosto de não utilizar a Constituição Federal, e sim utilizar Constituição da República Federativa do Brasil. Aí o que tu pode fazer? Você faz a primeira vez, você coloca isso e coloca entre parênteses CRFB. E sempre que for falar da Constituição após isso, só coloca a sigla. Então, né, você faz citação fala da Constituição, muito importante. E aí, Fabiane, você vem aqui no capítulo que você fala da sustentabilidade, você apenas está falando da sustentabilidade ambiental. Mas, segundo, né, a importância de criar hábitos que favoreçam uma postura sustentável. Você utiliza apenas a dimensão ambiental, mas eu acho que você também poderia utilizar a dimensão social. Por quê? Porque na dimensão social da sustentabilidade, né, entra todo o artigo 6º da Constituição, e o artigo 6º da Constituição ele fala, por exemplo, em educação. Então, a leitura é uma forma também de educar as pessoas. Então, eu sugeriria que você, aqui nesse artigo, nesse 2.4, você insira as duas dimensões da sustentabilidade que você vai trabalhar, que é a dimensão ambiental e também a dimensão social.
Quando você fala de sustentabilidade aqui, eu vi que você usou bastante LEF, né? Henrique Leff. Se você também quiser usar, pode usar também o BOF. Eu tenho o livro do BOF, Sustentabilidade, o que é e o que não é, eu acho. No livro do BOF, ele traz um capítulo do livro, ele traz como dimensão da sustentabilidade a educação ou a importância da educação para a sustentabilidade. Então, talvez esse capítulo do livro você poderia também usar algumas citações, claro, se o professor Joel, né, estiver de acordo, né, mas eu faria essas inserções no teu texto, né, que eu acho que deixaria ele, né, mais completo. Então, inserir, né, a dimensão social junto da dimensão ambiental, né, e também, se você também quiser mais autores, né, eu posso também lhe passar alguns livros em PDF para que você aumente um pouco mais nessa parte do que tange a parte da sustentabilidade. No mais, a pesquisa, né, eu vejo ela como sendo muito importante, né, então, a questão dos objetivos, tudo isso, eu sei que a parte metodológica é a parte que o professor Joel mais entende, né, então essa parte de pesquisa, de campo, sempre que eu vou fazer algo, eu também me socorro ao professor Joel. Então, nessa parte está bem completa, lhe parabenizo por essa parte, né? E me coloco à disposição, torcendo, né, Fabiana, não sei qual é o teu objetivo de defesa, quando que tu pretende defender, mas, né, se você conseguir defender até final do ano, início do ano que vem, seria bom para todos. Professor Joel, seria isso? Lhe devolvo a palavra. Obrigado, professor Levi. Fabiana? Também quero agradecer, professor Levi, né, agradecer por você ter aceito fazer parte da banca e também todas as considerações. Realmente, professor, escrever sobre sustentabilidade foi o mais difícil para mim. Então, agradeço muito, né? Gostaria muito de todas essas bibliografias do professor e tal, principalmente em PDF, né? Vai ajudar bastante, professor. Muito obrigada. E obrigada, né? Gratidão por tudo. Professor, e falar também que poderia não ter escrito a legislação ali, mas, na verdade, a gente teve aula com o professor Levi, né, no mestrado, no passado, e tudo isso incentivou a falar sobre a questão das políticas públicas e sobre a legislação. Então, assim, foi muito importante ano passado essas aulas, sabe? Porque, muito provavelmente, quando esse ano, quando a gente fosse começar a fazer o projeto, não teria essas ideias, né? Tudo isso surgiu por conta de tudo que nós aprendemos nas aulas. Então, tudo foi muito importante para nós. Tá? Eu até entendo essa parte, né, da citar a legislação, é uma coisa muito específica do curso de Direito. Então, eu entendo a sua... Professor, e foi a questão que eu mais senti dúvida, sabe? Ali foi o que eu mais senti dúvida mesmo, né? E, enfim, né? É isso. Mas daí nós vamos, né, todas as considerações, né, arrumar tudo certinho lá. Tá bom? Obrigada, professor. Por nada. Já está já está com você o texto, professor João. Ok, eu agradeço, professor Levi, também pelas considerações, né? Agradeço, né, essa leitura tão atenta, né, da professora Laude, do professor Levi, e certamente a gente vai levar em consideração, né, para a continuidade do trabalho. Eu tenho reforçado, né, com a Fabiana, também com a Cristiane, que a qualificação não é uma prova, né, não é um teste, é um momento de construção, né, então entendemos que é um processo, né, que está em andamento e essas contribuições vão possibilitar a gente aperfeiçoar o projeto, lapidar e dar continuidade, né, então todas elas, nem em relação a nenhuma, eu diria, não, isso aqui não iremos considerar, né? Muito pelo contrário, né? Todas elas serão observadas, né, de uma forma bastante atenta, por isso também esse momento é gravado, né, para que a gente tenha o registro, possa retomar, né, ouvir novamente, com mais atenção, essas considerações, e
para lapidar, né, o projeto e dar continuidade. Muito bem, temos agora o momento, então, da banca, né, que a banca se reúne em separado para a elaboração do parecer. Vocês podem permanecer aqui nessa sala. Eu peço aos colegas, professor Levi e professora Laude, para que a gente feche o microfone e a câmera e entre na outra sala, no link enviado lá no WhatsApp. Já retornamos para cá. Fabi, parabéns, foi muito boa a tua apresentação. Você parecia muito calma. Nossa, eu tô aqui quase parindo um filho. Só parecia, Cris. Sério? Parecia. Nossa, mas eu ainda estou... Nossa, eu não voltei ainda para o meu corpo. Mas você foi muito, muito bem. Falou calmo, tudo pausadinho. Nossa, os slides, aquela história que a gente comentou bastante de não estar poluído. Nossa, parabéns, parabéns mesmo. Foi super... Mas isso também o professor Joel é muito, né? Ele viu os slides, ele falou muito, né, sobre isso. Então, ele deu bastante respaldo nessa questão, né? Mas foi bem legal, parabéns, viu? Parabéns, Cris. Fábio? Obrigada, Salete. Não parece que tá nervosa, tá bem Minha tranquila. perna tá tremendo. Mas né? Mas você também não parecia, Salete. A Silvia, então, parecia que estava num passeio. Parecia que estava... Mas que bom, tá de parabéns, prof. Vamos esperar para ver o que eles vão falar, né? Não vamos cantar vitória nesse tempo. Tem que esperar um pouquinho. Ui, que nervoso. Ui, ui, ui.
Oi, voltamos. Professora Laude está aqui, professor Levi também. Fabiana. Então, Fabiana, após longa deliberação dos membros da banca, nós consideramos o teu projeto aprovado. Né? Ela deu um suspiro, né? Antes do comunicado. Então, comentários, né, sobre o teu projeto. Né? Então, se pede, né, que sejam levadas em consideração as contribuições dos membros da banca, especialmente o detalhamento metodológico. Né? Então, esse é um item que nós vamos aperfeiçoar, né, para ir a aplicação propriamente dita do projeto, e também para que conste, né, um maior detalhamento na versão final, daí na dissertação. Então, com isso, eu declaro encerrada, né, essa sessão de qualificação. Fabiana, parabenizo, né, pela aprovação do projeto, temos sinal verde para continuidade, né, para seguirmos em frente, né, no caminho, né, que nós tínhamos previsto para o teu projeto. Agradeço aos colegas professores, né, a professora Laude, ao professor Levi, né, pela leitura, pelas contribuições, né, pela amizade, pela parceria, né, para esse momento tão importante, né, de qualificação de um projeto, né, um momento importante para ti, Fabiana, também, e na trajetória aqui do mestrado. E considerações finais, Fabiana, queres comentar, agradecer? E aí, agradecer. Já agradeci a professora Laude, já agradeci ao professor Levi, inclusive pelas aulas, né, do ano passado, e agradecer também o professor, que também, né, professor, você sabe que eu sou ansiosa, que eu sou nervosa e tal, mas o professor sempre transmite bastante tranquilidade, e isso é essencial, né, porque realmente é um momento de tensão, a gente se sente tenso, né, mas como essa questão das emoções são importantes também nesse momento, né, para que realmente seja válido, e agradecer por tudo, né, agradecer inclusive pelas aulas do ano passado, porque elas foram muito necessárias, né, a todos os professores. Obrigada por tudo, gratidão. E né, todas as considerações, nossa, vamos, né, colocar em prática. Obrigado, Fabiana. Então, professora Laude, considerações finais e despedida? Agradecer a oportunidade de ler o projeto, Fabiana, né, e desejar para vocês um bom trajeto de organização, porque esse contato com a realidade é a delícia, né, da vida de pesquisa, esse mundo real da escola, né, no qual eu fiquei quase 30 anos também da escola básica, né, um lugar encantador, e que vocês tenham uma boa trajetória, e que tenham um semestre muito bom. Obrigado, professora Laude. Professor Levi? O microfone. Parabéns, muito obrigado, né? E, na verdade, não parabéns, né? Bom sucesso no seu trabalho, porque agora tem mais uma caminhada, né? Grande pela frente. Então, sucesso e aproveite agora, se tiver recesso, que tiver, para adiantar a pesquisa para acabar o quanto antes. Ok, obrigado, professor Levi. Então, também me despeço, né, agradeço as contribuições, Fabiana também, parabéns, né, e obrigado, né, que a gente possa continuar firme no projeto. Agradeço também a presença, né, dos colegas aqui do mestrado, que nos prestigiam, né, e que logo também estarão, né, no teu lugar. E me despeço, então, oficialmente, desejo, né, um bom final de semana ainda, e tudo de bom a vocês. Obrigada a todos, bom final de semana. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até. Tchau. Oi, Cristiane, eu te mando um link para a gente conversar, pode ser? Pode ser, então. Tchau, tchau.